E aí, galera, tudo bem? Bom, estou naquele momento faz uma make, né? Porque senão parece que meu dia não começa. Mas, o que eu vim falar pra vocês, né? Uma coisa bem profunda, assim, que nos últimos tempos tem feito muito sentido pra mim. Eu tava pensando e refletindo, né? Como sempre, a gente tá nessa vida, né? Eu nunca vou me cansar de falar de autoconhecimento, porque não tem como, né? Fé e autoconhecimento é a base, né? Pra gente fazer tudo que a gente quiser fazer. E eu digo que independente da mudança que você vai fazer, né? Que nem as pessoas falam, ai, nossa, você mudou de país, tal, mas, gente, qualquer mudança que a gente vai fazer é super, né, importante, te desgasta, te traz aí um monte de dúvidas, né, um monte de coisa, né, que você tem que ver, que você precisa trabalhar, né, enfim. E nos últimos tempos, eu tenho feito um mergulho bem profundo mesmo nessa questão, né, de autoconhecimento, fé e de olhar realmente para dentro. E uma coisa assim que ficou muito clara para mim é que, nossa, como a gente perde tempo olhando para fora, né? Como a gente perde tempo olhando para os outros e não olhando pra gente, né, nas coisas que a gente tem que fazer por nós mesmos, enfim, né? Para ter, claro, esse crescimento pessoal, mas tem crescimento em outras áreas também da nossa vida, né? Enfim. Aí, uma coisa que eu tenho pensado muito é isso, né? Como a gente olha para fora, porque olhar para dentro é tão dolorido, né? A gente trabalhar sabe, não só as nossas faltas, mas as coisas ruins que a gente tem dentro, sabe? Cara, se você for olhar direitinho, você tem tanta coisa para ver dentro, para resolver dentro, sabe? Para mergulhar dentro, para limpar dentro, para preencher, né? Esse dentro, quando você, enfim, né? Resolve olhar para isso e limpar essa casa, a gente tem tanta coisa para fazer dentro que a gente começa a não ter tempo de olhar para os outros, sabe? Para o defeito dos outros, para vida dos outros e tudo mais, porque tem até um ditado, né? Não sei de quem que é, que o bom julgador por si julga os outros. Porque sempre esse julgamento, e que já é inclusive, né, esse não julgar, é até um princípio, né, não só bíblico, mas é um princípio, gente. Se a gente for analisar, é uma perda de tempo a gente ficar julgando os outros, sabe? Porque a gente simplesmente não consegue fazer nada pela pessoa. A gente não consegue fazer nada pelo outro se ele não quer, né? Por isso que as pessoas, né, falam, nossa, mas o coaching foi maravilhoso pra mim, tal, nossa, você, né, fez tanto. Eu não fiz nada. Gente, eu não fiz nada. Se a pessoa mudou, é porque ela se esforçou, ela que correu atrás pra fazer. E isso vai ficando cada vez mais claro pra mim. Nos últimos tempos, então, eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu comecei a contar, sabe? A contar as vezes que eu olhava pra fora, que eu julgava, porque se a gente não fica esperto, gente, é automático a nossa mente já fazer isso, sabe? Olhar pro outro e já fazer esse julgamento do outro. É fogo, não é isso? Então, independente disso ser um princípio, o que é importante, né?
a gente olhar para esse lado, assim, sabe? Eu recomendo fortemente, assim, né? Claro que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas enfim, quero deixar essa reflexão aí para vocês. Por que que a gente gasta tanto tempo olhando para o outro, olhando para fora, para não olhar para dentro, sabe? Para não olhar o que realmente a gente precisa trabalhar em nós. Porque efetivamente a única coisa que vai te trazer um certo resultado é quando você olha para dentro. É quando você começa efetivamente a aplicar o seu tempo em você. Olha, aquele ditado, assim, eu não vou lembrar dele especificamente, mas fala muito assim. Na verdade, eu tenho que lutar contra mim mesmo, né? Eu tenho que melhorar a mim mesmo diariamente. Cara, que verdade nesses últimos tempos, isso se tornou uma verdade tão grande pra mim, né? Porque, gente, é sobre isso, sabe? É sobre você lutar e se melhorar para ser melhor que ontem. E como isso é difícil, porque a gente normalmente não olha para dentro. A gente tá usando o nosso tempo para olhar o fulano que conseguiu tal coisa, o outro que fez não sei o quê, o outro que me prejudicou, o outro que não sei o que, não sei o quê. E o tempo vai passando, né? E aliado a isso ainda, temos um outro quesito, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, né? E se você não começa a fazer algo que você tem interesse hoje, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, resumindo a história, e aí? Você já parou para pensar nisso? Você tá aplicando o seu tempo em você, em se melhorar, em ser melhor que ontem? Porque a única saída, né, pra gente conseguir atingir os nossos resultados, né, nossos objetivos, realizar desejos, sonhos, aprender coisas novas e tudo mais, é só efetivamente quando eu faço isso. Quando eu olho para dentro e quando eu paro de uma vez por todas, né, de olhar para fora. E aí, você já parou para pensar nisso? Deixa esse convite aí para você. A gente tá julgando muito fora? A gente tá olhando muito a vida dos outros? E não tá se aplicando para melhorar a nossa? Cara, eu sinceramente digo para vocês, eu contei, teve um dia que eu contei assim, sabe? Quantas vezes, quando eu tô no automático, então eu fiz intencionalmente, sabe? Intencionalmente. Então, tô aqui divagando junto com vocês, sabe? Tipo, compartilhar mesmo, sabe? Esse insight que eu tive e que assim, olha, eu literalmente, eu fiquei vendo quantas vezes eu olhava para o outro ao invés de melhorar meus próprios pensamentos, sabe? Então, assim, gente, eu fiquei impressionada, porque automaticamente eu fazia muito isso, sabe? De olhar pra fora, assim, de olhar pra fora, de pensar, cara, o mínimo pensamento que seja pra fora, sabe assim? Você olha uma pessoa com uma roupa, aí você fala assim, nossa, que roupa estranha. Pô, já é um tempo que você perdeu. Já é um tempo que você perdeu. Porque o que você vai mudar, né? O que vai mudar na sua vida e na vida daquela pessoa quando você tem esse tipo de pensamento? E, cara, é muito difícil você destreinar isso, sabe? Cara, é um trabalho diário mesmo, literalmente.
Agora, falando de futilidades, né? Todo mundo tá usando essas sobrancelhas assim meio arrepiadas, né, gente? Mas, gente, eu não consigo usar essa sobrancelha da moda. Olha, sabe? Fazer assim, deixar ela toda arrepiada. Eu não aguento, minha gente. Eu não aguento, eu tenho que vir, ó, e passar, sabe, para fazer um pouquinho assim, ó, o contorno da sobrancelha. Porque minha sobrancelha já não é aquelas coisas, né? Eu vou pensar direitinho uma forma de deixar ela mais preenchida, melhorzinha, né? Mas isso é mais pra frente, né? Não é agora. Enfim, aí, ó. Tô gastando tempo julgando a minha própria sobrancelha. Ótimo. E aí eu gasto tempo pensando como que eu quero melhorar ela, né? Como que ela ficaria melhor? Porque se eu olho pro outro, né? E eu não tenho certo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que vai acontecer? Eu vou usar ela arrepiada, eu vou usar ela como a moda, mas será que eu vou estar feliz? Será que combina comigo? Será que tem a ver, né, com o meu estilo de vida, com a minha personalidade? Aí, ó, uma coisa simples, tá vendo? Que a gente já pode refletir aí sobre diversos aspectos. Então é isso aí, tá? Obrigada para quem acompanhou até o final. Escreve aí, sobrancelha. Ah, Priscila, eu escutei toda a sua divagação.